Fala galera, sou Luiz Lopes. O vídeo de hoje é sobre as principais dicas para você ajustar sua bike para as melhores trilhas. Então, bora lá! Então galera, falando em trilhas, tem vários detalhes na bike que você pode ajustar, né, para deixar ela melhor ainda, tá? Então tem uma melhor performance tanto em subida, né, nas escaladas, quanto na descida, pedreira, curvas e tudo mais. É isso que eu vou falar hoje aqui para vocês. E a dica número 1, eu já vou falar, né, mas já avisando que vou deixar um bônus no final do vídeo ali. Mas, em primeiro lugar aí, vamos falar sobre a calibragem dos pneus, né? Conferir os pneus. Galera, a gente participa de muitos eventos, passeios com trilha, com estradão, tudo. E vê a galera rodando com o pneu cheio, porque quer que a bike desenvolva mais. Mas isso atrapalha muito para segurar a bike, claro, ela tem menos contato com o solo, então vai ter menos tração, menos poder de frenagem e também piora muito para curvas, tá? E pega qualquer pedra, de vez do pneu amortecer e desenhar a pedra, ele acaba pulando sobre a pedra. Então tira muito do controle da bike, tá? Um pouquinho de pressão que você tira no pneu, você muda bastante na bike. O que a gente vê? A galera rodando com 35 libras, às vezes até 40 libras em estrada de terra e para trilha também, né, galera? Mas isso fica muito desafiador segurar uma bike assim. Então o que a gente recomenda? De acordo com o seu peso, de acordo com o pneu que está utilizando, tá? Se é um pneu mais estreito, se é um pneu mais largo, tipo um 2.40, pode usar uma pressão um pouquinho menor, desde que ele tenha ali alguma proteção lateral, né? Para evitar que rasgue o pneu com pancada. Se vai fazer uma trilha, então mais que 30 libras você não vai precisar usar, galera. Tem gente que usa 16 libras, tá? Normalmente o pneu dianteiro menor pressão do que o traseiro, porque o peso ele fica mais distribuído na roda de trás mesmo. Digamos ali, se você pesa uns 70 quilos, né, para começar, depois você murcha mais ainda, tá? Mas para começar, tenta colocar ali 26 atrás, 22 na frente. Eu já rodo com bem menos que isso, tá, galera? Mas daí eu já entendo muito da bike, né? Já andei bastante com a bike, já sinto ela bem, sei como que funciona o pneu e também eu cuido, né, nos detalhes ali onde tem mais pedra, tudo para evitar que realmente rasgue o pneu. Mas para começar, no máximo isso, 26 e 22, tá? Eu diria ali até 24 e 20 vai ficar legal. Para um pneu 2.2, para um pneu 2.40 também tenta manter essa pressão para início, tá, galera? Lembrando que conforme você vai rodando, você vai conseguindo deixar ele mais murcho ainda, beleza? E agora para a segunda dica, né? Tenta saber como que vai estar o clima no seu pedal, né? Se vai ter terreno seco, chuva, né? Ou bastante barro, simplesmente por ter chovido uns dias anteriores, né? Cada pista, cada trilha é uma trilha, tá, galera? Tem trilha que seca de manhã e de tarde você já roda e não tem tanto efeito do barro. Mas tem trilha que chove 2 dias antes e no dia de você andar ainda tá com barro, né? Tenta se informar sobre isso, mas se tá chovendo no dia, muito provavelmente vai ser um lubrificante úmido que você vai precisar usar. Mas se chover um dia antes, alguns dias antes, então muito provavelmente um lubrificante de cera vai solucionar, né? O interessante, o lubrificante para chuva, né, o úmido, ele mantém a corrente bem lubrificada, então durante o pedal dificilmente você vai chegar no final do pedal, a corrente já vai estar enferrujando, porque ele vai estar totalmente lubrificado. Porém ele tende a juntar mais sujeira na corrente, tá? Então é bom e é ruim. Um lubrificante a cera, ele pode já não ter aquela lubrificação total na lateral, principalmente da corrente, né? Mas interna ela vai estar funcionando bem. Eu prefiro quase sempre, né, utilizar lubrificante a cera. Eu já deixo direto cera ali, porque ele mantém a corrente muito mais limpa. Então você tá pedalando, quando pega a sujeira, choveu ontem, anteontem, então passa naquelas pastas de barro que pega a sujeira, com certeza cera, né? Daí ele já pedalando, você já sente, já escuta o barulho da corrente limpando. Aqui na loja a gente faz uma imersão na corrente, então submerge ela na parafina, né, um composto ali de parafina, para lubrificar ela todos os detalhes, né, em cada milímetro da corrente e depois ainda larga uma cera upgrade em cima, né? Isso aí mantém a corrente limpa e lubrificada. Então assim a gente consegue pedalar em muitos terrenos. Mas eu sei que se eu pegar um dia com muita chuva, muito barro mesmo, pedalar, sei lá, umas 7, 8 horas, o ideal seria utilizar o outro tipo de lubrificante, né? O lubrificante úmido ali que ele vai segurar por mais tempo ainda, justamente para ele grudar na corrente, né, galera? Os dois tipos principais, tem vários outros modelos sintéticos, mas para trilha eu cuidaria esses dois, né? E a endurceira você consegue pedalar por muitos quilômetros, tá? Então tem lubrificante cera aí que vai até 300 km, por exemplo. E agora para preparar a bike
pra trilha. E aí, vai pegar uns decidão, umas pirambeira, bastante pedreira, então tem que segurar firme no guidão, né? Então nada disso de deixar aquele freio bem alto, galera. O freio, ele tem que ser mais baixo. A maçaneta aqui, quanto mais baixo for, claro, não vai deixar encostando no punho para evitar que você fique sem freio, né? Se ficar muito perto, pode pegar barro e ele já consumir com a pastilha e acabar com o seu freio, tá? Mas quanto mais baixo, mais segurança você tem na manopla. Então o freio muito alto, você perde a pegada na manopla. Então você perde a pegada na sua bike. Então, freios para trilha, se for olhar as bikes de downhill, normalmente elas têm um freio bem baixo mesmo, que é justamente para o piloto ter a melhor pegada na bike e frear só o necessário, né? E o ideal para você que tá descendo a trilha, não segurar direto no punho, galera. Tem gente que segura assim, quando precisa frear, coloca a mão, ou então já vai freando direto. Você pode deixar o dedo ali, deixa um dedo na maçaneta, evita deixar dois, que daí diminui ainda mais a pegada no punho, ó. Acaba segurando só com 3 dedos, muito melhor segurar com 4 dedos, tá? Então segura aqui, ó, e um dedo só na maçaneta você consegue frear muito bem, beleza? Altura de selim, importantíssimo, tá? Tem o bike fit, você realiza o bike fit e tal, ele vai dar a altura do selim ideal pro seu corpo, vai conseguir pedalar muito bem. Mas pra trilha, galera, se tiver a oportunidade de colocar um canote retrátil, vai ver que é outra bike para descer, tá? Faz muita diferença mesmo baixar um pouco o selim. Mas dependendo da bike, se não tem um canote retrátil, daqui a pouco dá para marcar onde é o bike fit, né? Onde seria a posição ideal do fit, e na entrada da trilha, você baixa o selim um pouquinho para dar mais segurança. Porque o selim muito alto, ele te ajuda a virar para frente, né? Então ele te atrapalha, no caso, você pode trancar no selim, não conseguir fazer o movimento de passar para trás da bike, nem para frente, e ainda acabar sofrendo um golpe, né, do selim ali e virar para frente mesmo, cair com tudo. Tá? Então, selim mais baixo, ele ajuda muito na questão de segurança também, para você pilotar melhor a bike. Para mais uma dica, né, já que nós falamos da altura do freio, então vamos falar da altura da maçaneta também. Se o freio estiver muito alto, muito para cima, você na trilha, enquanto tá sentado, você já perde a pegada, né? Já tem que ficar com a mão assim, ó, o pulso torcido. O ideal é você ficar com a mão e o braço alinhados, você tem uma pegada mais firme na bike. E também, se baixar demais, você ainda consegue frear aqui na ponta do dedo, mas quando você precisa se esticar na bike, vou descer alguma parte que é mais técnica, mais inclinada, e eu preciso vir para trás do selim para poder descer, evitar que a bike vire para frente, se a maçaneta estiver muito para baixo, ela vai ficar fora da mão. Tá? Então, importante, quando ajustar a maçaneta no bike fit, manter ela, né? Então ela tem que estar na posição reta, que daí quando eu virar o corpo para trás, eu ainda consigo utilizar bem o freio com um dedo só, né? Sempre focar em frear com um dedo só, tá? Quanto mais utilizar apenas um dedo na maçaneta, claro, tem freios que são mais firmes, tá? Mais duros, tem que fazer força mesmo. Daí é obrigatório usar 2 dedos, mas daí já não são freios indicados para trilha. O que você conseguir frear com um dedo só vai te ajudar muito a segurar a bike e a terminar toda a trilha mais descansado, tá? E se ele estiver na posição certa, você não precisa se preocupar em perder ele dos dedos, né? Perder ele de mão. E agora mais um detalhe, né, que pouquíssimas pessoas acabam se ligando quando vão fazer uma trilha e só descobre quando acontece. Você vai pegar aquele dia que tá com chuva, normalmente, né, acontece isso muito na chuva, da manopla ficar saindo, manopla escorregando. Então é importante ter uma manopla que dá firmeza na mão, tá? E normalmente em chuvas algumas acabam escorregando. Essa aqui, por exemplo, ela é emborrachada, então ela segura bem, tá? Ela não tem trava, mas igual é muito difícil dela ficar escorregando. Mas tem algumas manoplas que pegou uma água no guidão. Galera, você tá andando, quando você vê, já tá com a ponta da manopla para fora assim, ó. Você dá a giradinha assim e puxa para dentro. Então é bom cuidar da manopla também, porque dependendo, tá descendo uma trilha, acaba abrindo os braços, escorregando a manopla ali e nem percebe, né? Quando vê, já tá com a mão fora do guidão e virando estrelinha com a bike, né? Então, mais ou menos isso, tem que cuidar. Manopla também, né? Então, cuida manopla, mais uma dica aí para você preparar sua bike para trilha. Importante, fixa e confortável, beleza? Para segurar a bike melhor. E além disso tudo, importante verificar as pastilhas. Então você vai verificar a lubrificação, pressão do pneu, tal. Pastilha, para saber se ela já não tá no final, porque às vezes um pouquinho mais ela já gasta e já começa a corroer a própria pastilha, daí detona a pastilha, disco, tudo. E dependendo do terreno que você for andar, ela consome muito mais rápido, tá? Então cuidado com isso também. Normalmente terrenos mais arenosos que consomem mais pastilha,
tá? Mas como você vai para uma trilha, não tem como escolher muito, né? Aonde vai rodar a trilha é trilha, beleza? Então, cuidado com a pastilha, verifica antes, tá? E tem alguns manetes, né, algumas maçanetas como o Shimano XT e o Shimano XTR, que daí ele tem um ajuste que é para deixar a pastilha já mais afastada do disco, então você consegue deixar ela mais próxima e mais afastada, isso sem mexer em sangria de freio. Esse ajuste, se vai andar no barro, normalmente pega alguma sujeirinha ali e já fica aquele barulho, crim, 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 sonorização, né? Vai pegando o barulho ali e vai gastando a pastilha também e raspando, né? Que faz com que você perca energia. Então, pega um freio XT ou XTR e deixa ele um pouco mais afastado. O da minha bike já é sempre afastado. Eu já deixei ele afastado, eu ando na rua, ando em tudo que é lugar, ele já sempre afastado. Que daí quando pega barro, ele não fica raspando. Como eu ando muito, né, em terra, barro, o que for, eu tô andando com a bike, então evita que ele fique raspando, tá? Então faz muita diferença. É um detalhezinho, né? Muda ali no ajuste, muda bem pouquinho, mas esse pouquinho já evita que fique raspando e tudo mais, beleza? Então mais um detalhe aí pra você cuidar. Tamanho da pastilha e ajuste. Se tem ajuste na sua bike, se não tem, como que a pastilha tá. Beleza? E agora mais uma dica, não menos importante. Em breve eu vou falar também um plus aqui para vocês que estão assistindo, acompanhando esse vídeo. Mas antes disso, dá aquele like, fortalece o canal, se inscreve se não está inscrito ainda, ativa o sininho para ser notificado nos nossos próximos vídeos, compartilha com a galera aí que quer andar mais e melhor em trilhas, tá, galera? Vamos lá! Mais uma dica, suspensão. Vai estar aparecendo no vídeo aí algumas suspensões, tem uma tabelinha onde diz a pressão que você deve colocar de acordo com o peso. Claro, isso é uma tabela média. O certo da suspensão é você pegar, fazer a medida, deixar do sag, verificar se o sag está correto, beleza, daí ela está regulada. Mas para qual terreno? Você vai rodar em trilhas, o recomendado é tentar entender o que vai ter mais nessas trilhas. Se são saltos, por exemplo, você quer pular com a bike, então não dá para deixar a suspensão muito macia, tá? Demasiadamente macia. Mas se é uma trilha com mais pedras, por exemplo, você deixar ela mais macia, você consegue deixar ela funcionando melhor e atropelando melhor essas pedras. Uma dica é você ver ali pelo peso, por exemplo, pesa 80 quilos, daí vai de 90 a 100 libras. Eu vou andar numa trilha com saltos, então deixa ele mais próximo de 100 libras. Eu vou andar numa trilha mais pedras, mais raiz, sabe? Que a suspensão ela tem que trabalhar mais rápido e ela tem que ter uma leitura mais sensível, né, de terreno, então deixa ela na pressão mínima recomendada, tá? Conforme você ir andando com a bike, se sentir, ela não tá batendo, final de curso, tudo, você pode ainda deixar menos. Isso não seria um problema. O problema é se você deixar demasiadamente menos para ficar dando porrada final de curso toda hora, né? Daí isso aí não é correto. Essa Manitou aqui, por exemplo, ela vem com 100 milímetros. Se eu fosse preparar essa bike aqui para trilha, eu já mudaria ela para 120. Então a Manitou tem essa possibilidade de aumentar o curso e deixaria ela bem macia, então ela ia atropelar tudo, beleza? Mas dependendo de como é a trilha, né? Se você não conhece, deixa no intermediário. Ou então você deixa no macio, que daí você vai rodar muito bem e quando tiver algum salto maior, daí você não salta, né? Vai com ela macia, aproveita tudo. Ou então deixa ela mais firme e vai acabar sofrendo no pedal todo, né? Sofrendo um pouquinho mais porque ela vai estar mais arisca e sem atropelar tanto quanto ela poderia atropelar se tivesse com ela mais macia, né? Então é uma opção sua. Ou seja, para a maioria das pessoas, deixa macia, beleza? Porque não são todas que vão nos pedais aleatórios para saltar tudo, beleza? E agora, né, como um plus, aí 3 equipamentos muito importantes, que é 4, eu diria assim, para trilha, tá? Que vai te ajudar muito na trilha. O último, vamos ver o que a galera me diz aí, tá? Mas vamos deixar nos comentários se você acha do último, pelo menos. Vamos lá. Capacete. Claro, você precisa usar um capacete, muito importante para qualquer pedal, tá? Ainda mais numa trilha que você tá andando de bicicleta, né? Então você já tá se expondo, né? A ponto de poder cair em qualquer lugar, numa trilha mais fácil ainda, né? A diferença é que cair numa trilha é muito mais divertido do que cair num asfalto, pelo menos eu acho. O que você acha, Fábio? Pode tá rindo ali. Deve ser, né? Porque às vezes você cai um tombão e sai rolando metros e metros, quando você levanta não aconteceu nada. Mas no asfalto, galera, qualquer tombinho dói, né? É mais firme, rala mais, parece. Outro detalhe muito importante, para mim um dos equipamentos essenciais, luva, tá? A luva, às vezes você cai de bobeira, crava uma pedrinha na mão, crava um galinho, alguma coisinha assim, alguma coisa que chega a cravar na mão, tá? Eu já vi gente levantar a mão assim, ter várias pedrinhas grudadas, tá? E sangue, né? Fazer o quê? Né? Então, galera,
luva. Muito interessante para você segurar melhor a bike, vai fazer diferença. Sem luva pode começar a suar a mão e querer escorregar a mão e daí vira aquela lambuzeira, né, na manopla ali, mas com a luva você evita isso, porque normalmente as luvas expelem suor. Tem gelzinho na mão, tem alguma almofada, algo para dar mais conforto e melhorar a sua pegada. Outro detalhe, pra trilha, óculos. Óculos não é só visual não, né? Embora a galera use o óculos aí pra ficar bonitão, sair lindamente nas fotos, o óculos ajuda muito a proteger, tá? E numa trilha, quando você tá rodando, tem a opção de colocar paralamas, dependendo da bike, coloca paralama ou não, né? Depende se você se incomoda de fato, né, com barro ou não. Mas o paralama ele ajuda bastante a não voar o barro, porque ele, normalmente os barros, eles não vão daqui pra cá, o pneu tá girando assim, ó. Então o barro ele vai voar aqui. Se tivesse o paralama ele seguraria o barro. Se não tem, ele voa para cá e quando você passa ele vai nos olhos. Então o barro ele vem daqui e vai pegando nos olhos direto, né? No rosto todo. Então um óculos de ciclismo ajuda muito a não entrar pedrinha, a não bater nada. E também numa trilha você tá andando, tem galhos nas árvores. Um galho desse pode só pegar e raspar, né? Na última trilha que nós fizemos, um galho enroscou no meu brinco, tava descendo assim, eu senti a orelha puxar, depois quando eu vi, tava cortadinho aqui, né? Mas foi, né? Não tinha como colocar uma proteção pro ouvido, né? Deixar fechado aqui para não enroscar o brinco, então é demais, tá? E além disso, o óculos vai te proteger quando você rodar atrás de alguém. Ah, vai na frente aí que eu vou te seguindo. Pode acontecer de voar pedras dessa pessoa que tá na sua frente também, né? Voar do pneu direto para quem tá atrás, né? E quem vai estar atrás vai ser você. Ou também pode acontecer da pessoa passar num desses galhos que eu comentei, o galho vira e na hora que você vai passar o galho tá voltando. E daí você acaba pegando um galho com mais força ainda e mais de surpresa do que você pegaria se ele já tivesse ali. Beleza? Então óculos fundamental. E agora o item que eu comentei que uns iam adorar, outros não, é sapatilha. Galera, sapatilha, ela além de te ajudar a firmar mais na bike, porque ela vai ter o clipe, você vai estar clipadinho ali e vai conseguir segurar melhor a bike, desviar, né? Em vários, tá descendo assim, daqui a pouco um buraco você só pula, a bike vem junto. Então ela te salva muitas vezes, embora muitas vezes, né? A galera acaba reclamando de sapatilha aí que não consegue desclipar, né? Não consegue descer da bike, que acaba caindo para os lados. Mas muito além disso, da sapatilha ainda corrigir sua pedalada, tá? Então não deixa você posicionar o pé em lugar errado. Evita algumas lesões, né? Por estar rodando com o pé fora de posição. Mas além disso, as sapatilhas num todo, né, num geral, a grande maioria delas vem com proteções. Então, justamente pensando para você que tá em trilha e por acaso, tô andando aqui, pegou numa pedra, caí, bati o pé no chão, alguma coisa assim, então acaba não judiando do pé em si, né? Porque a sapatilha, ela tem, a maioria das sapatilhas, ela vai ter proteção muito na frente e muito atrás, né? Algumas na lateral também, então ajuda muito na questão de segurança. Então, sapatilha, além de corrigir sua pedalada, ela traz muita segurança para desviar dos obstáculos, para pular sobre eles e também para poder chutar as pedras, né? Sem muita dor, beleza? Galera, esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês a pedalar mais e melhor com essas dicas, né? De ajustes para bike e para sua pedalada também, né? Para você poder mandar ver nas trilhas, para poder andar mais e melhor, beleza, galera? Mais uma vez, quem não deu like, agora é o momento, aquele likezão. Além do mais, se você quer fazer umas trilhas com a gente também, então dá para se inscrever aí no Mitos do MTB. Dia 9/2 agora, galera, trajeto bruto vai rolar, vai ter trilha também, vamos estar junto lá descendo. Bora acompanhar, bora acelerar e também, né, já compartilha esse vídeo com os amigos para todo mundo pedalar mais e melhor. Bora acelerar todo mundo junto nas trilhas. Valeu, valeu!